Nessa lição, eu vou te ensinar a pensar em quadrinhos. Quando a gente pensa em algum acontecimento, em um momento da sua vida, ou mesmo num evento inventado, a gente tende a imaginar essa cena como se fosse a vida real. Ou seja, com as coisas acontecendo dentro de uma janela de tempo, com as pessoas se movimentando como você veria no dia a dia, os sons que você imagina que estaria ouvindo e até mesmo a entonação de voz que as pessoas estão usando numa conversa. O problema é que, numa história em quadrinhos, nada disso vai te ajudar muito. Na verdade, é possível até que te atrapalhe. Quadrinhos são uma mídia bem particular e com características próprias, então não é só saber escrever em alguma outra mídia que você já sabe escrever quadrinhos, ou pelo menos bons quadrinhos. Você precisa entender as particularidades da mídia HQ para entender como usar essas particularidades para criar uma experiência que, durante a leitura, soe natural e orgânica e pareça que a pessoa está vivendo aquela história. Para isso, você precisa esquecer algumas pressuposições naturais que a gente costuma ter sobre como imaginar uma história ou como pensar numa história. Em outras palavras, você precisa aprender a pensar em quadrinhos. E como é que você faz isso? Bom, eu já expliquei nas aulas anteriores sobre as diferenças entre os quadrinhos e outras formas narrativas, né, como audiovisual e livro. Quadrinhos usa elementos tanto visuais, como o audiovisual, quanto textuais, como no livro, mas não se parece com nenhum deles. Só que quando a gente está imaginando uma história, por um padrão, né, a gente imagina ela como se fosse um filme. Quer dizer, a gente imagina a história como se ela estivesse se desenrolando no mundo real. E o audiovisual acaba sendo, né, uma reprodução mais fiel ao mundo real do que é o livro ou a HQ. No caso do livro, adicionar imagens cria uma outra camada para a narrativa que o livro tradicionalmente não tem, ou quando tem, a história não se apoia tanto nisso quanto se apoia nas palavras. Por exemplo, duas pessoas podem ler a mesma descrição do livro e ter imagens mentais diferentes daquela descrição, mas duas pessoas vendo uma página de HQ vão ver basicamente a mesma coisa. Outra vantagem da imagem é que, quando você usa ilustração, que é o caso mais comum nos quadrinhos, o caráter artístico da ilustração também entra em cena. O estilo do artista pode dizer muito sobre o tipo de história que a gente está lendo, sobre o tom, a atmosfera, etc., sem precisar de muita coisa, digamos assim. Um exemplo é minha HQ Sargento do Terror Transição. Esse não é meu estilo normal de arte final, mas eu queria uma estética que lembrasse o sci-fi noir do Blade Runner, então eu brinquei com o contraste entre claro e escuro e com bastante áreas totalmente pretas, né, para ajudar na atmosfera. Isso pode ser uma ótima vantagem, porque num livro de terror, por exemplo, o escritor vai precisar contar com uma boa descrição para gerar no leitor a imagem mental que dá a atmosfera necessária. Com um bom ilustrador, a atmosfera é percebida imediatamente numa história em quadrinhos, sem a necessidade do esforço intelectual de ler e interpretar a linguagem verbal. Só desviando um pouco aqui rapidinho para deixar bem claro que eu não estou dizendo que ler quadrinhos não exige esforço, tá? Na verdade, eu penso bem o contrário, que muitas vezes uma HQ exige mais esforço que outras mídias, mas isso não é o caso. O que eu quero dizer aqui é que a arte pode gerar uma emoção antes da percepção intelectual e não o contrário, como é o caso do livro, que precisa primeiro a gente ler, ou seja, primeiro a gente tem a percepção intelectual para depois ter a emoção. Mas, voltando ao nosso assunto. Apesar de ser, por um lado, uma vantagem, essa característica dos quadrinhos também tem suas limitações. Uma página de HQ, tradicionalmente, não tem som, não tem movimento. Todo o trabalho pesado de representar elementos que não são visuais cai na conta da imagem, que é 100% visual. Por isso que os quadrinhos não são nenhuma descrição, como seria um livro, nenhuma reprodução, como seria um filme. Eles são uma representação da realidade. E essa é a primeira coisa que você tem que entender se quiser escrever uma história em quadrinhos. Que se uma pessoa estiver correndo na sua HQ, isso vai ter que ser representado graficamente e, mais importante, de forma estática, parada. Se alguém estiver falando, ou se uma música estiver tocando, ou se alguém soar um apito, você vai ter que representar o som graficamente.
Mas você não pode usar movimento real ou som real na imagem, como você poderia, por exemplo, num filme. Aqui, é claro, eu estou me baseando no conceito mais tradicional de uma HQ, né? Uma HQ publicado de forma impressa, dividido em páginas e dentro das páginas vários quadros, né? Óbvio que você pode fazer experimentações, especialmente em HQs digitais, né? Com um movimento e usando som, mas eu não vou entrar nessa questão aqui, tá? Eu estou me focando mais numa visão mais comum de como é uma história em quadrinhos, até porque quando a gente começa a falar de movimento, do som, isso limita um pouco onde a gente pode fazer uma história em quadrinhos, né? Na prática, você pode criar uma história em quadrinhos com apenas um papel e um lápis, né? Mas se você quiser fazer experimentações incluindo movimento ou som, por exemplo, você já necessita né, fatalmente usar um computador, usar programas de edição e assim por diante. Então, o que você pode fazer para começar a pensar em quadrinhos? Bom, a primeira coisa é parar de imaginar cenas como se estivessem acontecendo num filme. Como filmes estão mais próximos da realidade, no sentido que eles reproduzem a realidade, é normal quando você pensa numa história e imagina uma cena, que você imagine como se estivesse vendo um filme, né? Porque é como se desenrolaria se acontecesse no mundo real. E essa é uma intuição inevitável e bem normal, tá? Mas quando você pensar numa história que você sabe que vai ser uma HQ, você tem que pensar como uma história em quadrinhos. Parece idiota dizer isso, né? Porque é até óbvio, mas é mais fácil falar do que fazer. E como você faz isso? Assim como quando você imagina uma cena, a tendência é pensar nela como um filme, pegue a mesma cena e imagine como ela estaria se você estivesse lendo ela numa página de quadrinhos. Como os quadros estão organizados, o que acontece em cada quadro, onde estão posicionados os balões, as legendas, etc. Se ajudar, pense primeiro na cena da forma natural, como num filme, né, com ela em movimento e tudo. E tente ver depois como essa cena se encaixaria numa página ou em várias páginas de quadrinhos. Em outras palavras, num primeiro momento você pode pensar nela de maneira normal e depois pensar em adaptar, né? Como você adaptaria essa cena em quadrinhos. Você vai ver que uma luta corpo a corpo entre dois personagens, por exemplo, não dá para simplesmente jogar num monte de quadros. Uma luta de 15 segundos poderia levar 20 páginas se você pensar que um quadro é um cara dando um golpe, o outro é o segundo cara devolvendo o golpe, etc. Você vai perceber que vai ter que haver alguma adaptação. Você vai ter que fazer escolhas, né? Quais momentos dessa luta são importantes e precisam estar nos quadros? Quais elementos mantêm essa dinâmica e que soa natural? Quais ações podem ser colocadas ao mesmo tempo no mesmo quadro? Quais você vai precisar colocar em quadros diferentes? Por exemplo, se você quiser fazer o cara um dando um soco e o cara 2 desviando do soco, você pode fazer isso num único quadro, porque são duas pessoas diferentes, cada um fazendo uma ação, então elas podem ser representadas no mesmo quadro. Mas se você quiser fazer uma sequência onde o cara um dá um soco, o cara 2 desvia se abaixando e dá uma rasteira no cara um, é provável que a sequência fique melhor se for distribuída em mais de um quadro, porque não vai dar para fazer num quadro só o cara um dando ao mesmo tempo um soco e uma rasteira. E o mesmo vale para diálogo. O que é melhor, colocar uma conversa entre duas pessoas num quadro só ou distribuir em vários quadros diferentes? Vai depender do tipo de diálogo, se é uma briga, se é uma conversa informal, etc. Vai depender se as respostas são rápidas ou demoradas, se um personagem mal fala e o outro já responde, se você quer algum silêncio constrangedor ou alguma tensão. Mas aí já entra também em questão de ritmo, que eu explico de forma mais aprofundada na próxima aula. Pode ser um pouco difícil no começo, mas com o tempo e o costume, né, e o hábito, vai começar a ficar mais natural para você pensar numa cena já direto, como se ela fosse uma página de HQ. Esse é um exercício que pode levar um tempo para se acostumar, porque o nosso cérebro vai sempre querer te levar para o movimento real, para o som real, né, que é o mais natural. Tudo vai depender do quanto você está familiarizado com a mídia dos quadrinhos. Se você curte quadrinhos, mas não lê muito, provavelmente vai ter mais dificuldade com isso do que alguém que lê quadrinhos há um tempão, né? E está sempre lendo
HQs, né? É tudo uma questão do quanto você está familiarizado com essa mídia. E aí entra talvez uma dica óbvia, né? Provavelmente, mas fundamental para aprender a pensar em quadrinhos. Leia quadrinhos. Se você lê quadrinhos pra caramba, você já está no caminho. Mas leve em consideração uma coisa: quando você está lendo um gibi, você é o leitor, então sua experiência está sendo como leitor. Se você quer escrever quadrinhos, comece a ler quadrinhos como um contador de histórias. E como você faz isso? Toda vez que você lê uma HQ, leia ela no mínimo 2 vezes. Na primeira vez, você lê normal. Não se preocupe em tirar referências, estudar a história, forma, etc. Nada. Leia como um leitor. Assim você não estraga a sua experiência de leitura, né? E sabe o efeito que ler aquela HQ desperta no leitor, em particular, no caso, você. Gostou da história? Ótimo. Agora você lê de novo, avaliando a história. Olha como as cenas se desenrolam, por que uma ação acontece num quadro só, por que acontece em mais quadros, por que tal diálogo se divide em diversos quadros, por que outros diálogos ficam todos num único quadro, por que uma página tem uma imagem só e outra tem 8 quadros, e assim por diante. Se te ajuda, anota o que você achar legal e o que você nunca tinha reparado antes de começar a analisar mais criticamente. Se precisar, faça essa leitura várias vezes, quantas vezes quiser. Eu faço isso de tempos em tempos até hoje, especialmente quando eu vou dar alguma aula sobre narrativa e minha análise é em camadas. Numa leitura eu avalio a ação, na outra leitura eu avalio composição, noutra eu avalio diálogo, noutra onomatopeias, noutra desenvolvimento de personagens e assim por diante. Assim eu não me perco na hora de avaliar e tenho uma precisão melhor, né, critérios melhores para poder avaliar uma coisa e a outra e poder fazer avaliações sobre coisas específicas. Né? É mais uma forma de ter bem organizado, né, esse tipo de processo. Uma outra dica bem útil, mas que talvez o aspirante a roteirista de quadrinhos se incomode se não for desenhista também, é imaginar uma cena como ela aconteceria, né, numa página de HQ e fazer um rascunho de como essa cena poderia ser, ou de como poderia ser essa página, né? Você não precisa saber desenhar, tá? Você só precisa saber representar a ação com boneco de palitinho. Não precisa saber desenhar cenário, não precisa saber desenhar nada. Aqui eu vou fazer uma sequência bem simples, com um boneco de palitinho mesmo, para você entender. A cena é a seguinte: duas pessoas brigando. A primeira dá um soco na segunda, a segunda desvia do soco, responde com um outro soco na primeira pessoa, que é atingida e cai no chão. Bem simples. Existem várias maneiras de pensar nessa sequência, mas a mais simples eu acredito que seja com 3 quadros. O primeiro quadro tem duas ações. O cara 1 tenta acertar um soco, o cara 2 desvia do soco. No segundo quadro, nós temos apenas uma ação. O cara 2 revida e acerta um soco no cara 1. E no último quadro, o cara 1 está no chão com o cara 2 de pé, vitorioso. E olha, eu não pensei em termos de composição, de ângulo de câmera, de cenário, nada. Só pensei na sequência de ações. Lembra que isso é só para você entender a dinâmica da cena e como adaptar um movimento para uma narrativa de HQ. É isso que você, como roteirista, vai precisar saber na hora de escrever. Depois, o desenhista vai melhorar em muito a sua história, dando vida àquilo que você criou. Mas, em termos práticos, para te ajudar a pensar em quadrinhos, é isso. Eu recomendo fazer esse exercício se você não for desenhista da sua história. Vai te dar muita clareza na hora de resolver cenas difíceis, o que, para quem está começando, é praticamente todas as cenas. Agora, ouvindo o que eu acabei de dizer, você que quer escrever quadrinhos, mas não tem menor interesse de desenhar, pode estar se perguntando o quanto sobre a criação de imagens você precisa saber para só escrever quadrinhos. Ou seja, em outras palavras, precisa saber desenhar para escrever quadrinhos? Quando eu comecei a escrever quadrinhos, lá nos agora longínquos anos 2000, eu não sabia desenhar. Eu desenhava quando criança, assim, mas sem um aprendizado, sem entender nada do que eu estava fazendo, né? Como toda criança faz, né? Inclusive, eu acabei resolvendo escrever quadrinhos principalmente porque eu não queria ser desenhista. E também porque eu sempre gostei de contar histórias.
As capas que você vê aí na tela são das minhas primeiras HQs, né? E não são desenhos meus. Em Espécies, a arte é de Zambi e Stigma tinha vários artistas, mas essa capa foi ilustrada pelo Thanos. Não, não o personagem da Marvel, o nome dele é esse mesmo. Eu fui começar a aprender a desenhar lá por 2014, que foi quando eu resolvi realmente me dedicar a fazer cursos voltados para isso, né? Até então, eu me dedicava só ao estudo dos quadrinhos como mídia, né? Da narrativa e do roteiro. Em 2018, eu produzi a tira seriada Questio como um teste, né? Para ver se eu conseguia fazer o roteiro e desenho. E em 2019, eu lancei uma HQ onde eu fiz roteiro e arte. Então, assim, eu não vou mentir e dizer que saber desenhar não faz nenhuma diferença, tá? No caso de quadrinhos, eu acho que faz alguma diferença sim. Quadrinhos é uma mídia visual. O que quer que a gente fale sobre o assunto, o fato do roteiro ser feito para que as descrições sejam transformadas em imagens, sejam ilustrações, o que é mais tradicional, mas ou, também outras coisas, até mesmo fotografias, não é uma coisa que a gente pode ignorar. Mas eu não acho que saber desenhar é o que faz a principal diferença na hora de escrever uma história em quadrinhos. Tanto que existem muitos desenhistas que não querem ou não gostam de escrever, e até desenhistas que arriscam escrever sem a mesma qualidade da arte que eles mesmos têm. Então, há algum tipo de relação? Sim, com certeza. Mas essa relação não é tão estreita assim. Para mim, é o que o conhecimento sobre desenho traz que é importante e não o saber desenhar em si. Essas são as coisas que o roteirista de quadrinhos precisa saber se quer escrever boas HQs, mesmo sem saber desenhar. Primeiro, entender que HQ é uma mídia visual. Eu sei que algumas de suas referências vão ser HQ cheias de textos como Neil Gaiman, Grant Morrison, Alan Moore, etc. Mas assim, releia essas HQs com atenção e você vai ver que esses autores, embora muitas vezes verborrágicos na narração, no diálogo, entendiam que o que realmente carrega o peso de contar uma história numa história em quadrinhos é da imagem. Olha esse exemplo, uma página da minha HQ Sargento do Terror Transição. É uma página com bastante texto, mas observe duas coisas. Uma é como o texto está organizado. Ao invés de deixar uma só imagem e todo o texto corrido, como seria, por exemplo, num livro ilustrado, eu quebro o diálogo em várias partes e crio um fluxo visual de leitura que ajuda o leitor a saber a sequência que ele tem que percorrer. A segunda é que as imagens ajudam no fluxo do texto. Elas não estão posicionadas de forma aleatória, e sim de um jeito que o texto e a imagem parecem uma coisa só e que a imagem ajuda o olhar do leitor, né, na hora de percorrer a página. Outra coisa importante é você conhecer os fundamentos da narrativa de quadrinhos. O que são os fundamentos da narrativa de quadrinhos? É basicamente a versão técnica do pensar em quadrinhos que eu comentei antes e basicamente várias das coisas que a gente viu nesse curso. Leia livros sobre narrativa de quadrinhos, aprenda sobre transição de quadros, enquadramento, composição, ritmo, distribuição de diálogos, uso de onomatopeias, representação de passagem no tempo, de movimento, de som, tudo mais relacionado à narrativa de quadrinhos. Para sua sorte, a grande maioria dessas coisas, se não todas, você aprendeu aqui durante esse curso ou ainda vai aprender nas outras aulas. Aqui tem um trecho do livro Desvendando os Quadrinhos, Scott McCloud, que é antigo já, mas ainda funciona bem, né? É considerado um clássico do assunto e usado como referência. Mas tem muito mais livros bons por aí. Infelizmente não tantos em português, mas tem coisa boa publicada no Brasil também. Nos materiais complementares da última aula, eu deixei uma lista com todos os livros que eu usei como referência para desenvolver esse curso, caso você tenha interesse em aprofundar seus estudos, o que é sempre uma boa ideia. Isso é o que vai dar para você as ferramentas práticas para colocar as suas ideias na forma de um roteiro de quadrinhos fluido como narrativa e claro de ser interpretado por quem vai desenhar depois. Mas antes de falar do roteiro propriamente dito, vamos bater só mais uma vez nessa tecla de que imagem é algo muito importante para os quadrinhos. Então é interessante você entender a relação entre texto e imagem, como o texto sendo um suporte da imagem e não o contrário. Lembra que o roteiro que você vai escrever não é o produto final, não é a HQ. O roteiro não é feito para ser visto pelo leitor, a não ser para propósitos educativos ou de curiosidade. Mas a HQ propriamente dita, né, o produto, a arte, a história que você criou, feita, pronta, ela é feita para ser lida pelo leitor como páginas divididas em quadros
de maneira visual, de maneira imagética. O que isso tem a ver com a relação texto-imagem? Tem a ver que o seu texto serve para ser transformado em imagem de alguma maneira. É isso. Ah, mas o texto do diálogo, onomatopeia, etc. Numa HQ também é imagem. Numa HQ, texto também é imagem. O formato das letras, o tamanho, a cor, se o texto está inclinado, se está em perspectiva, tudo isso modifica a experiência de leitura, tanto da leitura da narrativa quanto da leitura tradicional do texto. A ordem dos balões para dar a melhor leitura, por exemplo, é pensada mais de forma imagética, mais de forma visual, do que gramatical. Se você olhar esse exemplo na tela, uma página da história A Noite Casual que escrevi e fiz o letramento e o Frank Tartas desenhou, nota como até o texto, tanto diálogos quanto os efeitos sonoros, são tratados como imagem também, não só como texto. E isso leva a outra coisa importante relacionada a isso. Você pode colocar pouco diálogo e narração na história, ou pode colocar muito. Depende da sua história. Mas tenha em mente que o texto escrito tem que apoiar a narrativa e nos quadrinhos, a narrativa é recebida pelo leitor através das imagens. Isso não significa que você não deve, sei lá, fazer um diálogo com rimas ou usar os recursos da linguagem escrita tradicional. Pode e deve-se isso agregar à sua história. Mas faça isso lembrando que o texto não pode parecer apenas frases colocadas em cima do quadro e totalmente descolado do fluxo da narrativa gráfica, né, do fluxo da imagem. E aproveite a oportunidade que você tem de fazer as ilustrações, ou de que vai ter ilustrações na sua história, para elas criarem uma experiência mais interessante do que a que você teria se a história fosse só texto. Aqui nesse exemplo, eu decidi fazer uma poesia em quadrinhos. E com a ajuda do Adamarini, que é um dos meus colaboradores tradicionais, saiu essa história que eu chamei de poesia mundana. Foi um experimento, na verdade, mas eu achei que o resultado ficou bem interessante. E por último, mas não menos importante, lembre-se que escrever quadrinhos não é a mesma que escrever um livro e também não é a mesma coisa que escrever um roteiro de filme ou peça de teatro. Na hora de escrever sua HQ, você provavelmente vai redigir um roteiro. Existem diferentes maneiras de fazer isso e nesse curso tem uma aula só sobre produção e formatação de roteiro em quadrinhos. Mas eu acho bem importante entender que o roteiro de quadrinhos é algo bem específico e, como eu disse, não é feito para o público, é feito para o desenhista. Então ele precisa agradar o desenhista, obviamente, mas ele precisa principalmente ser útil. Por isso escrever os quadros como se você estivesse escrevendo um livro mencionando, sei lá, a sensação de estar recebendo os raios de sol, pode não ser algo muito relevante para sua descrição. Talvez seja, sei lá. Eu não estou dizendo que isso não ajuda, dependendo do contexto. Só estou dizendo para ter cautela na hora de usar descrições que não podem ser desenhadas. Lembre-se disso, a pessoa que pegar seu roteiro vai ter que desenhar e a limitação do desenhista é o que ele pode representar visualmente. Então pode ser difícil para ele tentar desenhar uma expressão facial do tipo que remete à lasanha que a mãe do personagem fazia quando ele era criança e era a única alegria durante sua infância sofrida. Às vezes é mais fácil apenas descrever se ele está feliz, triste, confuso, pensativo, etc. É claro que na teoria qualquer expressão facial pode ser ilustrada, porque expressões faciais são visuais, mas na prática a coisa não é tão simples assim, porque a gente está falando de emoções humanas. Às vezes as emoções humanas no mundo real são extremamente sutis. E nós, como seres humanos, somos muito bons em perceber isso em pessoas, mas na hora de representar isso, na hora de ilustração, a menos que seja algo hiperrealista, começa a ficar bem difícil. Então a gente tem que tomar cuidado. Algumas expressões são super sutis para funcionar em quadrinhos. Uma coisa para lembrar também é que a questão da ilustração em HQ é muito sobre simplificação de forma, simplificação do mundo real. Então, nessa simplificação se perde algumas coisas, principalmente a sutilezas do mundo real, né? Como no caso nuances de expressões faciais. O roteiro de quadrinhos, quando descrito quadro a quadro, fica mais próximo do roteiro de um filme, mas ainda assim não é a mesma coisa que o roteiro de um filme. O roteiro de um filme vai ser mexido pelo diretor depois, então às vezes pode deixar vago diversos detalhes de som, expressão corporal, como o personagem vai se movimentar pela cena, etc. Mas no roteiro de quadrinhos, você vai ter que ter em mente o que é importante escrever. Se uma determinada expressão facial, ou expressão corporal, ou som, enfim, é importante para a história, seja para a construção do mundo, seja para o desenvolvimento do personagem, seja para o plot, qualquer que seja a relação, você tem que especificar isso no roteiro. Não dá para esperar que o desenhista adivinhe certas coisas.
A não ser, é claro, que você queira que o desenhista participe do processo de criação da história, né? Seja um coautor, digamos assim. Mas aí já é assunto para aula nova que eu vou falar sobre roteiro de quadrinhos. É importantíssimo lembrar que o objetivo de um roteiro de HQ é ele ser visto por um ilustrador para ser desenhado. Sim, eu já falei isso, estou falando isso pela terceira vez, mas é importante. Porque o roteiro tem que ser organizado para poder ser consultado de forma fácil e rápida pelo desenhista. E tem que ter uma leitura fluida que não faça o desenhista se perder, né? Porque quanto mais tempo ele tiver que tentar decifrar seu roteiro, ou quanto mais ele se perder, ou quanto mais difícil for consultar o roteiro, mais tempo ele vai levar para terminar a HQ. E aí isso vai contra o seu próprio interesse como roteirista, que quer que ele termine a HQ. Então, é bem simples, na verdade. Aproveitando, na aula anterior eu sugeri como exercício criar uma sequência de abertura e encerramento, né, daquela história de exemplos sobre o lead. Provavelmente você deve ter feito isso em texto, certo? O que acha de transformar essa sequência em quadrinhos? Não se preocupe se você não sabe desenhar. Como eu comentei aqui nessa lição, é um exercício para você, você pode fazer de qualquer jeito, de boneco de palitinhos, pode fazer até mesmo sem ser desenhado. Você pode fazer tirar fotos de você mesmo nas posições que você quer. Tá? Tudo é válido. Tá? O que importa é você treinar a sua capacidade de entender como ações podem ser organizadas em quadros, né? Seja em um quadro, seja em vários quadros. Mas é um exercício bem útil para você como futuro roteirista de quadrinhos. Na próxima lição, nós vamos mergulhar no elemento mais importante de uma história em quadrinhos, a narrativa gráfica. Te vejo lá.